para tirar dúvidas da sua frente. Afinal de contas, vale ou não vale a pena fazer seguro para um smartphone? O mercado vem crescendo no Brasil, mas será que pagar por uma apólice é realmente necessário? Outra dúvida que volta e meia aparece: ficar muitas horas na frente da tela do computador pode ou não pode afetar a sua visão? Uma das consequências pode ser a síndrome do olho seco. Saiba do que se trata. E no programa de hoje vamos falar também de uma tendência: o uso de vídeos no lugar de currículos. O novo recurso já aparece em entrevistas de trabalho que agora podem ser feitas até por meio do celular. E tem também um resumo com o que marcou a edição desse ano da Campus Party. O Olhar Digital Plus está começando. Primeiro foram os currículos digitais, depois vieram os portfólios. Agora é a vez das entrevistas em vídeo e pelo celular. A tecnologia está alterando de novo o jeito de procurar emprego e de contratar novos funcionários. Confira! É verdade, a tecnologia vem mudando também os processos de recrutamento e seleção. O uso de ferramentas de videoconferência como o Skype para entrevistar candidatos à distância é cada vez mais frequente. A Otávia já se acostumou com a dinâmica. Ela passou por diversas entrevistas virtuais, algumas inclusive com empresas de fora do país. Ela diz que, assim como qualquer entrevista de emprego, é preciso se preparar e, mais do que isso, transformar sua casa em um ambiente formal para receber, mesmo que virtualmente, o profissional que irá lhe entrevistar. Eu deixo sempre papel e caneta à mão, meu currículo à mão, para, tratar com a pessoa como se fosse aqui. A preparação ela é a mesma do que para uma entrevista presencial, só que com alguns cuidados extras. Ele vai ter que cuidar do equipamento que ele vai utilizar, fazer um teste antes, ele vai ter que cuidar da iluminação do ambiente, da organização. A roupa que ele vai, enfim, utilizar é a mesma como se ele fosse numa entrevista presencial. É importante que não haja qualquer interrupção durante a conversa. Livre-se do cachorro, das crianças, do telefone e, muito importante, esteja certo de que seu equipamento e conexão estejam funcionando perfeitamente. O nervosismo, para mim, o que dá é sempre com a tecnologia, assim, por exemplo, quando eu tenho essas entrevistas, eu testo o Skype antes, testo a câmera antes, até porque teve uma entrevista que eu não testei a câmera antes e ela não funcionou. Daqui a pouco a gente volta nessa questão de preparação para contar um caso engraçado de gente que pagou mico na frente da câmera. Na opinião dos headhunters e profissionais de RH, a entrevista presencial ainda é muito importante na fase decisiva do processo seletivo. Mas as entrevistas em vídeo já dominam boa parte das fases iniciais do recrutamento de profissionais. Interessante é que essa conversa virtual já acontece em todos os níveis, do estagiário ao diretor. E segundo análises do mercado, a prática otimiza o custo e tempo gastos no processo de seleção em até 70%. O olho no olho ainda é a chave do processo, né? Não tem como fazer um processo seletivo todo por não presencial, por meio não presencial. Eu já vi isso ao longo da nossa experiência em 18 anos, alguns casos da pessoa, principalmente nos processos de empresas fora do país, que as entrevistas todas foram ou por telefone ou por videoconferência, salvo a proposta final. Então é uma tendência, acho que isso vem acontecendo. Nada substitui o feeling e o calor do momento. Mas enquanto as empresas economizam e ganham agilidade no processo de escolha, o candidato tem a vantagem de não ter de se locomover até a sede da empresa para participar de uma seleção. E nisso, são eliminadas as chances de atraso, o trânsito e possíveis custos.
Por outro lado, as entrevistas em vídeo podem ser um grande risco. Afinal, nem todo mundo tem tanta facilidade frente às câmeras, né? É preciso se preparar para enfrentar um novo desafio. E, por mais que há quem discorde, a primeira impressão ainda conta muito. O vídeo, na verdade, é a fase eliminatória. Se eu não for bem na entrevista por vídeo, eu não chego no olho. Se acostumar a usar vídeo como ferramenta de comunicação é uma qualidade necessária para um profissional contemporâneo. Antes de falar de outra novidade que a tecnologia está trazendo para o mundo do RH, você lembra do mico que comentamos? Pois é, pode acontecer com qualquer um que não se prepare adequadamente. O consultor nos contou que certa vez uma cliente da empresa iria passar por uma videoentrevista e então se preocupou apenas com a parte de cima da roupa. Bom, até aí tudo bem, afinal o vídeo não mostra ninguém de corpo inteiro. O problema é que na ocasião, uma chaleira esquecida no fogão fez a candidata sair correndo para a cozinha e... toda formal da cintura para cima, mas só de lingerie da cintura para baixo. Aí não dá, né? Um conceito mais novo nos processos seletivos é o videocurrículo. Muita gente tem falado da novidade, mas o uso ainda é bem restrito, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o currículo em vídeo já tem alguma força, mas por ser algo muito novo, existe a dúvida se o formato vai mesmo funcionar. Afinal, a praticidade não é assim tão grande quanto parece. Muitos recrutadores gastam 15 segundos na leitura de um currículo. Um vídeo currículo ele vai se estender muito mais. Então, a praticidade não vai ser a mesma, né? Mas também no intuito de agilizar os processos de seleção, há empresas que elaboram questionários e enviam para que os candidatos os respondam em vídeo. Isso sim já acontece bastante também. De olho na oportunidade, a Patrícia criou uma empresa para produzir essas pré-entrevistas. Segundo ela, a solução é sinônimo de tempo. E, mais do que isso, ela defende que enquanto o CV online ou em papel apresenta os conhecimentos e experiências do candidato, o vídeo mostra a atitude do pretendente àquela vaga. Em 8 minutos você tem tudo daquela pessoa. Então não tem aquele negócio do... Você lê no currículo, fluente em inglês. Aí você chama a pessoa. E aí o que acontece? A pessoa fica no né? Então a videoentrevista veio também para eliminar as aparências enganam do currículo. É uma entrevista real de emprego. Venha preparado, porque se você errar, se você gaguejar ou acontecer alguma coisa, vai ficar no filme, porque a gente não edita candidato, né? Não é uma fábrica de candidato. E você, já enfrentou alguma entrevista para emprego por vídeo? Tem dicas para dar a quem ainda não experimentou a situação? Ou então, tem micos aí para dividir com a galera? Bom, acesse olhardigital.com.br e deixe sua opinião no nosso fórum. Aproveite também para dizer o que você acha do vídeo currículo. Será que essa moda pega? Daqui a pouco você tira uma dúvida. Ficar em frente ao computador por muito tempo realmente não traz nenhum risco para a sua visão? E já no próximo bloco, os seguros para smartphones. Será que vale a pena gastar para evitar um prejuízo maior? O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. Nos últimos anos tem sido assim. A Campus Party atrai a atenção de todo mundo que gosta de tecnologia. Mas a edição desse ano foi um pouco diferente. O centro do palco não foi ocupado pela era digital, e sim pelo mundo dos negócios. A 7ª edição da Campus Party trouxe mais do mesmo este ano, pelo menos para quem já conhece o tradicional evento. Considerada a maior feira de tecnologia do país, quem visitou o AMB Park em São Paulo em busca de inovações tecnológicas se decepcionou um pouco. A cada ano, o evento se torna menos high-tech e foca mais no empreendedorismo.
área exclusiva para os campuseiros, onde cerca de 8.000 acamparam durante os 7 dias do evento, inúmeras palestras rolaram com os mais diversos temas. Este ano, dos 8 palestrantes principais, metade falou sobre empreendedorismo digital e inovação. Os campuseiros, mais uma vez, aproveitaram a ocasião para conhecer gente nova, jogar muito videogame e usar a internet de altíssima velocidade. Afinal, 40 gigabits por segundo não é todo dia que se tem, não. Os Case Modes, aqueles gabinetes de computador personalizados, como sempre, tiveram seu destaque nos corredores da campus. Este ano, a área dos simuladores trouxe máquinas mais modernas e o destaque foi esse simulador de ônibus e caminhão. No Rio de Janeiro, o equipamento já é utilizado há algum tempo no treinamento de motoristas que buscam habilitação para transportar gente ou carga. O Gabriel, que por acaso veio do Rio, nunca havia dirigido um caminhão. Olha, eu nunca entrei, mas a sensação é de realidade total, cara. Imersão total na cena, assim. É diferente, cara. Eu não tô acostumado com isso, mas é muito legal. Do lado de fora, no espaço aberto do público em geral, mais uma etapa do badalado e acirrado Campeonato Mundial de League of Legends. O vencedor da competição levou uma vaga para a final mundial, que vai rolar em março na Polônia. Nessa edição, os prêmios chegaram a $50 mil, cerca de R$125 mil divididos entre as equipes. Mas a principal novidade mesmo, também na área aberta ao público, foi a Arena Startup and Makers Camp, que selecionou 250 startups brasileiras para colocá-las em contato com investidores do setor. O que mais chamou nossa atenção foi este caixa eletrônico de bitcoins. Para quem ainda não ouviu falar, o Bitcoin é uma espécie de moeda virtual criada em 2009 por um gênio da matemática. Mas você consegue entender a vantagem de um meio de pagamento eletrônico sem qualquer vínculo com instituições financeiras ou empresas? As taxas de transações são baixas, você consegue, ele funciona em qualquer país e você não depende de nenhuma empresa, nenhuma instituição para ele funcionar. Se você quer transferir Bitcoin seu para outra pessoa, você não depende de ninguém, só depende da própria tecnologia. O caixa automático é simples, funciona como uma espécie de máquina de vendas. Você coloca o dinheiro e, através de uma câmera que lê o QR Code na tela do smartphone, a máquina automaticamente transforma e transfere o valor em bitcoins para a sua carteira virtual. A ideia de trazer a máquina é espalhar a ideia do Bitcoin e trazer uma experiência física para quem já usa Bitcoin, mas nunca realmente vivenciou, assim, para quem nunca sabe o que é, mas nunca vivenciou o Bitcoin. Aí ele consegue ter uma experiência física aqui na Campus Party. Esta foi a primeira vez que uma máquina desse tipo apareceu na América Latina. Isso aqui eu acho que veio para nivelar e mostrar um pouco como que a economia está uma bagunça e como existem formas distintas de se fazer negócio, de se fazer comércio e de se fazer riqueza. Aí eu acredito no potencial disso aqui fantástico. Dentro do caixa automático há um tablet que faz a função da tela para operação, uma câmera com leitura de QR Code, um cofre para cédulas e um computador para processar os dados e enviar online os valores para a carteira de Bitcoin de quem acessa o serviço. No dia da nossa visita, a cotação de um Bitcoin estava em R$ 2.099. A taxa de transação cobrada pela empresa é de 2,5%. Acredita-se que quem possuir bitcoins no futuro vai se dar muito bem. Afinal, a moeda virtual ainda pode render muito. Nos Estados Unidos, já é possível comprar produtos eletrônicos, games, roupas, acessórios e até comida com bitcoins. Algumas empresas já têm, inclusive, remunerado freelancers com a moeda e outras têm vendido bens como carros usados e computadores. A Campus Party 2014 mostrou que o país vive um bom momento para quem pretende empreender e começar o próprio negócio, principalmente se a atividade estiver ligada à tecnologia. Ainda que as inovações tecnológicas deixem a desejar, o espaço para fazer networking e aprender é realmente disputado. E você, o que achou dessa edição da Campus Party? Deixe sua opinião no nosso fórum e aproveite também para conferir as reportagens produzidas pelo nosso time online.
Eles custam milhares de reais, especialmente se você escolher um modelo desbloqueado. E justamente por isso, muita gente tem optado por colocar no seguro o smartphone. Mas será que vale a pena? Faz parte da nossa cultura. É difícil encontrar alguém que não tenha um plano de seguro dos seus bens mais valiosos: casa, carro, moto. Contra acidentes, roubos e furtos, o seguro vem se tornando muito comum também entre os donos de smartphones. Estatísticas dão conta que o roubo de celulares é cada vez mais frequente no país. Cerca de 1 em cada 4 brasileiros já passou por essa situação. Realmente aumento mais de 500% de aumento de um ano para o outro, também pela sofisticação do equipamento que estão entrando no mercado, né? Para quem investe até R$ 2.500 em um aparelho, convenhamos, né? Perdê-lo é um prejuízo grande. A Patrícia, infelizmente, faz parte dessa estatística. No ano passado, quando saía da faculdade, ela teve seu smartphone roubado. A sorte foi que 4 meses antes, ela foi convencida de fazer um seguro contra roubo, furto e danos do seu iPhone 4S. Muitos amigos meus já tinham sido roubados, e aí às vezes você parcela esse celular em 1 ano e você fica pagando o celular e não tem. Então eu decidi, o meu corretor que faz o seguro do meu carro, ele falou, me ofereceu, né? E aí eu resolvi fazer, eu achei que o valor compensava e aí eu resolvi fazer. Se eu não tivesse, acho que nem daria para comprar um outro, né? Porque você fica pagando e comprar um novo não dá. Algumas empresas já oferecem diversos tipos de seguro para celulares, principalmente smartphones, por causa do seu alto valor. Mais do que a garantia estendida que protege o aparelho contra defeitos funcionais, as seguradoras oferecem serviço contra roubo, furto qualificado e até algumas coberturas adicionais. Tem coberturas adicionais que são os danos, podendo ser desde um dano acidental ou um dano elétrico. Nos casos de acidente, nem sempre o aparelho é trocado por um novo. Quando existe a possibilidade de reparo, a seguradora envia o dispositivo para uma assistência técnica autorizada da marca do aparelho e cobre os custos do serviço. Preste atenção que os seguros só dão cobertura contra roubo, quando sua integridade física é ameaçada na ação, e contra furto qualificado. Necessariamente tem que ter o rompimento de barreiras para chegar ao bem. Ou seja, está na sua casa que de repente foi furtada, arrombaram as portas, ou no seu veículo também que arrombaram as portas, quebraram o vidro para se chegar no bem, ou às vezes algum armário, algum escritório que esteja fechado, que houve realmente o arrombamento para se concretizar o furto. Se por acaso você esquecer o smartphone em algum lugar ou levarem ele de você sem que você perceba, o que caracteriza o furto comum, o seguro não vai cobrir o prejuízo. Em seus diferentes níveis, os seguros para celulares ainda são um pouco caros. Giram em torno de 20% a 25% sobre o valor do aparelho. Mas para quem gasta tanto em um dispositivo, melhor do que perdê-lo para sempre, né? O ressarcimento aconteceu uns 10 dias depois. E o valor, na época já dá para eu comprar o novo iPhone. Aí eu comprei já um novo, né? Vai comprar o iPhone 5, né? Exatamente. Acabou, né? Compensando. Depois do susto, a Patrícia ficou tão convencida da necessidade do seguro para smartphones que já convenceu mais gente ao seu redor a fazer o mesmo. Quando aconteceu, eu falei assim, ó, faz o seguro do seu, porque se acontece alguma coisa, né, você fica sem. Aí ele já fez, já indiquei pro meu irmão também, e já tá todo mundo fazendo. Se você tiver a infelicidade de ter seu celular roubado, o primeiro passo é entrar rapidamente em contato com sua operadora, comunicar o ocorrido e solicitar o bloqueio da linha e do aparelho. Essa é a única forma de evitar que ligações sejam realizadas usando o chip do seu celular. Se você possuir um seguro, o próximo passo é procurar uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. O documento será exigido pela seguradora para o pagamento da indenização. Por último, vale a dica de instalar um software de segurança no seu dispositivo e deixá-lo bloqueado por senha. Alguns aplicativos permitem o bloqueio, limpeza dos dados pessoais e, dependendo do modelo do telefone e do app, é possível até rastrear seu smartphone.
Mas e você? O que acha? Também tem seguro aí do seu smartphone ou acha que é um exagero? Bom, acesse olhardigital.com.br e deixe sua opinião no nosso fórum. Se você tiver dicas das melhores seguradoras, aproveite para compartilhar com a galera. Depois do intervalo, saúde dos seus olhos. Quais os riscos de passar muitas horas de frente para o monitor? Um dos perigos é a chamada síndrome do olho seco. Saiba do que se trata. O Olhar Digital Plus volta já. Volta e meia o assunto aparece nas discussões. Ficar em frente à tela do micro, do tablet ou do smartphone por muitas horas pode representar algum risco para sua visão? Um dos problemas que tem se tornado mais e mais comuns é a chamada síndrome do olho seco. Saiba do que se trata. Pouco tempo atrás, quando fomos questionados se o uso excessivo de tecnologia fazia mal aos olhos, conversamos com o Dr. Paulo Schor, da Escola Paulista de Medicina. Na ocasião, ele foi enfático e nos deixou bastante tranquilos. Isso é um medo irracional da luz, porque o que a televisão produz, o que os LEDs da televisão produzem, e mesmo que o raio catódico produzia, depois que ele batia naquele antiparo de fósforo, é luz visível, né? E a luz visível não faz mal nenhum para a gente. A natureza dotou a gente de um mecanismo de filtrar as radiações nocivas até um certo ponto e aproveitar a radiação boa. Então, a luz é o que faz a gente enxergar e interagir com o mundo. Então, o que é luz não é ruim. O que não é luz visível pode ser ruim. Então, a princípio, televisão, o que vem da televisão como luz visível, cinema, computador é luz boa, é normal, não faz mal nenhum, nem ficar muito tempo exposto faz mal para o olho e nem ficar pouco tempo exposto poupa o olho. Recentemente, conversamos também com a doutora Ruth Miyuki, do Hospital das Clínicas, e ela também confirmou: luz de nenhum dispositivo, TV, tablet, smartphone ou computador, faz mal à saúde dos olhos. Mas ainda assim, uma síndrome de olho seco pode sim estar relacionada ao uso desses equipamentos. Primeiro, é importante entender: olho seco é um problema de má lubrificação na superfície ocular. Essa má lubrificação pode ser causada por uma lágrima deficiente em quantidade ou qualidade, ou ainda por um aumento excessivo da sua evaporação. Há 20 ou 30 anos, o olho seco estava basicamente relacionado com as características individuais da lágrima do indivíduo. Hoje, isso mudou. A realidade hoje requer que a gente tenha uma atenção visual constante. Então, a gente está conectado o tempo todo, a internet virou parte do cotidiano, não é só no computador, é no tablet, no celular. E o que acontece? Quando a atenção é exigida, a atenção visual é exigida, a gente instintivamente, assim, involuntariamente, pisca menos. Quando a gente pisca menos, consequentemente, o olho fica mais exposto e aumenta a evaporação da lágrima. Atualmente, segundo a doutora, vivemos cercados de condições que favorecem o surgimento do olho seco. A gente vive em ar-condicionado, temperaturas mais altas também diminuem a umidade relativa do ar, então tudo isso favorece a evaporação da lágrima. Ou seja, o olho seco é uma condição multifatorial. Mas quando usamos um dispositivo que nos prende a atenção por muito tempo, piscamos menos e assim aumentamos a chance de sentirmos os sintomas do olho seco. Um paciente que começa a ter olho seco, ele começa a ter dificuldade, às vezes, de visão, uma visão embaçada, e ele confunde isso com talvez a possibilidade de necessidade de óculos, né? Então, os sintomas às vezes são variados, não característicos, vão desde sensação de areia no olho, ardência, olho vermelho, coceira. Isso também pode ser sintomas, por exemplo, de alergia ocular.
Então, é difícil a pessoa se autodiagnosticar, ela pode até suspeitar que ela possa ter um pouquinho de olho seco, mas é fundamental um conjunto de achados para a gente classificar como essa pessoa tendo olho seco. Felizmente, o olho seco não é mais uma doença grave como antigamente. Hoje é mais uma condição esporádica que pode ser compensada: lubrificação. A solução é muito simples, afinal, há muitos colírios chamados de lágrimas artificiais que servem para melhorar a lubrificação dos olhos. Mas cuidado, hein? Antes de usar qualquer produto, o melhor é sempre passar pela avaliação de um profissional especialista, nesse caso, o oftalmologista. Uma boa hidratação também ajuda. Beber bastante água durante o dia, além de matar a sede, hidrata o organismo como um todo, inclusive os olhos. Se a gente pudesse lembrar de piscar, também seria interessante. A gente recomenda o uso moderado, intervalos regulares, 2, 3 horas, para um pouquinho, né? Deixa de fazer aquela atividade, não é só parar de fazer o seu trabalho e ver lá suas mensagens no celular que você não está resolvendo o problema. Você já sentiu alguma sensação parecida? Bom, divida sua experiência e opinião com a gente e com os outros fãs de tecnologia no nosso fórum. Acesse olhardigital.com.br e participe! Acesse olhardigital.com.br e entre para a nossa comunidade. Basta preencher um rápido cadastro para participar. A partir daí, você ganha uma homepage pessoal, baseada nas suas preferências. Nessa barra aqui, que fica na parte de baixo de todas as nossas páginas, você recebe atualizações das últimas notícias, troca mensagens com outros membros da comunidade e ainda tem acesso a todo o histórico da sua navegação. Ou seja, você nunca mais perde nenhuma dica ou informação do site. Acesse, confira e participe. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!